Então tá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de palestras da ASEAG, que é a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Para quem não me conhece, eu sou a Melina Tombini, sou engenheira ambiental e, em paralelo à minha atuação profissional, eu estou trabalhando agora na SEAG, juntamente com um novo projeto que está sendo desenvolvido, que é o Hub de Inovação, com o apoio do CREA de São Paulo e com a Prefeitura de Guarulhos. Então, pessoal, mas o que são hubs de inovação, Melina? São basicamente espaços que conectam pessoas, indivíduos com os mesmos objetivos, com interesse em tecnologia, em inovação. É também um espaço para coworking, onde podem ser desenvolvidos projetos de tecnologia, de inovação, startups também, e também são realizados encontros de networking, tanto para a cidade de Guarulhos, como também para toda a região, para que assim vocês possam se conhecer e também apresentar um pouquinho dos trabalhos, das atividades que vocês fazem. Um dos principais objetivos desse nosso novo projeto é buscar ajudar os profissionais, as empresas parceiras, e não necessariamente da área da engenharia, da arquitetura e da agronomia, mas todas as áreas que tiverem interesse em tecnologia e inovação, também a buscarem soluções para os desafios e dificuldades que vierem a surgir. É uma excelente oportunidade, pessoal, para vocês alavancarem os seus negócios através da tecnologia, da inovação. Então, faço o convite para vocês, quem tiver interesse em fazer parte do nosso time e crescer junto com a gente em 2023, me chame, tá? A gente está à disposição. Eu vou deixar depois os meus contatos, os contatos da SEAG também no chat, e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco. Então, é isso. Agora a gente vai passar o vídeo institucional da SEAG para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a sede, sobre o que o CREA faz, o que é certidão de acervo técnico, o que é registro profissional e também a RT. Fiquem aí que logo, logo a gente está voltando. A SEAG vem representando os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, Prefeitura, Estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, à noite, na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura.
Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da Prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, anotação de responsabilidade técnica. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A anotação de responsabilidade técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo.
Fiscalização, boa para o profissional, essencial para a sociedade. Então, quero agradecer aos palestrantes por estarem conosco mais uma vez, engenheiro Ricardo Sanches, engenheiro Renato Sanches e tecnólogo Fernando Mairi. Muito obrigado. Vou deixar vocês falarem um pouquinho para a gente sobre os recursos hídricos e tratamento de águas industriais, geração de vapor e água fria. É com vocês. A gente não está te ouvindo, Ricardo. Desculpa, esqueci de ligar o aparelho de novo. Tranquilo. Deixa eu me apresentar, primeiro fazer uma breve apresentação. Eu sou engenheiro químico de formação, tenho 60 anos de idade, tá? E eu queria deixar uma mensagem inicial para todos que estão ouvindo, que eu acho que é de suma relevância. A faculdade foi uma parte muito importante da minha vida, mas a vida profissional, eu comecei a minha carreira profissional em 1976, na área de processo industrial, e eu comecei em 1993 na área, efetivamente, de química ambiental. Ao longo da minha carreira, eu fiz mais de 60 cursos livres, algumas especializações, procurando conhecimento. Então, eu deixo essa mensagem a todos. O caminho para nossa exaltação, para nossa expansão profissional, passa por muito trabalho que começa na escola, passa pela nossa vivência e a nossa procura ainda por cursos independentes. Então, deixo essa mensagem inicialmente, e este sou eu, tá? Agora, eu queria expor um pouco sobre o tema de hoje. Qualquer um de vocês que queira fazer uma pergunta, nós temos o chat, e nós podemos também, durante a apresentação, fazer a pergunta, tá? Eu respondo normalmente, que eu acho que isso aqui é extremamente relevante. Mas deixa eu falar um pouco sobre a questão de recursos hídricos. Eu vou compartilhar a tela para que vocês acompanhem. Todos estão vendo a tela aí de recursos hídricos? Perfeito. Então, vamos lá. A ideia que eu quero trazer para vocês hoje, pessoal, é o seguinte. Primeiro, eu não posso trazer hoje, na atividade de hoje, algo com muita fundamentação, muito conteúdo, não cabe isso em uma hora. Então, a atividade de hoje vai ser uma atividade mais conceitual. Até porque vocês, como profissionais da área, têm que ter as ferramentas na mão. As soluções, cabe a cada um de nós a procura por elas, tá? Então, vamos lá. Eu percebi ao longo desses anos que existem alguns personagens na sociedade. Um vende o equipamento ou o sistema, mas ele não está muito comprometido com o funcionamento daquilo, está preocupado em receber por aquilo. Alguém compra este equipamento porque necessita disso, geralmente uma empresa, certo? E um terceiro indivíduo, que fica entre os dois, tenta fazer isso funcionar, que deveria estar na parte do processo operacional. E este indivíduo percebe que o equipamento falta algumas coisas para que funcione bem. E o profissional que comprou acha que tudo aquilo é uma despesa adicional, não faz parte do processo dele. Nessa sistemática toda, nós temos um problema terrível que envolve os técnicos que trabalham hoje em dia com sistemas de utilidades que utilizam águas, tá certo? Então, eu estou trazendo uma palestra para nós desmistificarmos um pouco certas coisas e tornar isso mais acessível a todos. Até porque quem vende precisa ser mais efetivo na venda, mais integrado, quem compra precisa saber o que compra, e quem vai operar tudo isso tem que ter as ferramentas necessárias para que tudo isso funcione bem. Tá certo? Qualquer dúvida aí, pessoal? Vamos às perguntas.
Aqui eu estou deixando uma segunda imagem que eu quero trazer uma reflexão para vocês. Recursos hídricos versus demanda hídrica. Normalmente se fala muito em recursos hídricos, é um negócio até muito político, se joga isso na mídia com muita facilidade. Só que nós esquecemos que existe um universo de demanda hídrica. E uma coisa está relacionada com outra. Eu não posso falar, por exemplo, de recursos hídricos na Lua, porque lá não tem demanda hídrica. Não faz sentido uma coisa com outra. Se eu falar de recursos hídricos no Alasca, a demanda hídrica de lá é diferente. Então, essa relação de recursos hídricos e demanda hídrica, ela está muito relacionada com a região que a sociedade está inserida e está relacionada também com a época e a tecnologia envolvida. Vou mostrar isso para vocês rapidamente nas próximas telas, a título de demonstração. Existe um terceiro elemento aqui, que eu não pus no slide, mas fica nos comentários, que é bizarro, mas é o medo da água. É impressionante, mas a sociedade humana, ao longo de 2000 anos, teve medo da água. No entanto, é extremamente dependente dela para sua existência. Tá? Antes de caminhar, eu vou explicar este medo da água. Por isso, eu também não coloquei na tela. Imagine um indivíduo no começo da era cristã, onde os filhos... Imagine não a região tropical da África ou da América do Sul, imagina onde a população estava se formando. Ásia e Europa, nós tínhamos saído de um período de frio, de inverno, e as crianças tomam chuva. Logo, ficam doentes. Tá certo? Isso é relevante para vocês entenderem o que acontece com a tecnologia de hoje, tá? Então, prestem atenção nessa ideia. As crianças ficam doentes. Os idosos tomam chuva ou entram no rio, ficam doentes. As pessoas começam a associar a água à doença. Então, a água só se bebe. Também com a formação das pequenas aldeias próximo de lagos, os dejetos humanos acabaram indo através das chuvas para os lagos, e as pessoas que tomavam banho no lago ficavam doentes. Tá certo? Este efeito começou a gerar uma situação em que as pessoas tinham medo da água. Tá certo? Então, nós temos situações bizarras, onde nós temos, por exemplo, uma rainha da Europa que se gabava de ter tomado um banho na vida. Para nós, é uma bizarrice de higiene. Mas nós temos que entender o conhecimento que tinha-se da época sobre a presença de água. Tá? Isso foi atravessando os séculos, até que, em 1665, Robert Hooke visualizou células numa lâmina com cortiça. E assim, foi um divisor de águas. Nós começamos a perceber que existia um universo microbiológico ou microscópico, vivo, que podia estar presente na água, ou em outras coisas. E aí começou-se uma mudança na sociedade para conseguir ter um mínimo de saneamento, de água potável, tá? Acontece que as pessoas também não mudaram muito rápido. Pleno século XIX, no oeste americano, ninguém tomava banho também, não tinha água, não se tomava banho, e ainda naquela situação se tinha o culto de que a água fazia mal. Bom, atravessamos quase 2000 anos, né? 1900 anos até aí. Só que tem um problema. Os romanos fizeram aquadutos para beber. Ninguém estava preocupado com a qualidade da água, o conhecimento da água. Os franceses, quando formaram Paris, eles se cercaram numa ilha para evitar os assaltos, era uma rota comercial muito intensa, e tiveram que levar água para dentro da ilha através de dutos escavados, e assim nasceu a tendência de ter chafariz, para beber água, para lavar roupa. Então, as pessoas saíam das casas para buscar a água no chafariz e levar para casa. Dom Pedro fez isso também quando veio para o Brasil.
montou lá no Rio de Janeiro, chafariz, aquaduto, levou água no centro da cidade, não era encanado, e as pessoas iam buscar de balde. Ou seja, conceito de higiene zero ainda, mas tinha água para beber. Esse era o princípio do uso da água até esse ponto. Atravessando esse período, nós entramos no século XX. E neste momento, Primeira Guerra Mundial, nós começamos a perceber o problema da falta de água potável, o conceito de água potável. Então, percebam que no século XX nós começamos a criar reservatórios, os primeiros reservatórios de água, alguns no final do século XIX, o começo do século XX, nós começamos a fazer reservatórios de água para abastecimento urbano. E a água era simplesmente reservada e evitava-se a sua contaminação. Atravessou esse período, nós chegamos no final do século XX com uma boa expansão no planeta todo sobre a questão de água, disponibilidade de água, certo? Só que, a partir desse ponto, eu vou contar para vocês mais para frente, que agora eu vou avançar na questão da demanda hídrica. Até agora eu mostrei para vocês que a humanidade usou a água meramente para beber ao longo de quase 2.000 anos. Agora eu vou mostrar para vocês a influência da água no nosso universo moderno, contemporâneo, tá? Vamos passar para outra tela. Alguém tem alguma dúvida até agora? Tranquilo? Percebam essa tela, pessoal. Consumo de água pelo ser humano em litros por habitante por dia. Existem várias telas dessa na internet, tem muita literatura a respeito. Eu peguei uma simples aqui para que vocês tenham uma noção. E olha que interessante, 100 anos antes de Cristo, uma pessoa consumia em média 12 litros de água por dia. Não é que a pessoa bebe 12 litros de água por dia, ali tem a cocção, o cozimento de alimentos e alguma coisa com higiene de contato, lavar uma roupa, lavar uma mão, lavar um rosto, coisa assim. No Império Romano, já se falava em 20 litros de água por dia. Século XIX, 40 litros de água por dia, quase 2.000 anos se passaram, e nós evoluímos de 12 litros para 40. Ou seja, acredito que não se tomava banho no século XIX, não devia ser algo muito comum. No século XX, nós passamos para 100 a 800 litros de água por dia. Percebam que nós evoluímos socialmente e nós evoluímos tecnologicamente. Isso trouxe uma demanda per capita de água, elevando-se a isso. Ou seja, cada vez que passa a nossa evolução como sociedade e a nossa evolução como tecnologia, nós temos uma demanda maior de água. Então, a todos que trabalham neste universo, nós temos que prever que o que nós projetamos para hoje provavelmente não vai ser adequado para o futuro próximo. Então, tudo que nós vamos prever tem que prever uma evolução da demanda. Aqui existe a fonte von Sperling, que é um renomado escritor na área de tratamento de águas. Ele faz uma relação muito interessante. Um povoado rural, com menos de 5.000 habitantes, tem uma demanda de 90 a 140 litros de água por dia. E assim vai até uma cidade grande, onde essa demanda passa de 150 a 300. Veja que esse autor está tendo uma referência aqui do Brasil, tá? Então, na tela passada, eu falei de 800, que é uma coisa mais envolvendo o planeta. Isso aqui é mais Brasil, tá? Mas percebam também que, com o tamanho da sociedade, mudam-se os hábitos e ocorre uma necessidade maior de consumo de água, tá? Isso é válido para a sociedade civil, como é válido para empresas. Para quem trabalha com empresa, ficar atento a essa demanda. Essa quantidade de demanda de água per capita hoje está normalizado pela ABNT. Nós temos normas, várias normas dentro da ABNT que tratam do consumo de água
em função do indivíduo e em função da atividade que esse indivíduo está inserido. Pode ser um restaurante, pode ser uma empresa, pode ser a sociedade, pode ser uma casa. Então, eles têm isso lá. Quando o engenheiro vai trabalhar em cima de um projeto que envolva essa necessidade de conhecimento, deve consultar a BNT, certo? Aqui temos uma outra informação muito interessante, sobre uma demanda de água em quilômetros cúbicos por ano que o planeta está consumindo. Isso aqui, Organização das Nações Unidas, a fonte, tá? Então, eles têm um histórico de 1900, com 580 quilômetros cúbicos por ano de água sendo consumida. Em 1950, uma estimativa de 1.400 quilômetros cúbicos. 2.000, 4.000 quilômetros cúbicos. E 2025, uma estimativa já de 5.200 quilômetros cúbicos, tá? Pessoal, mais uma vez, tendo dúvidas, só perguntar, tá? Nessa evolução, agora vem uma informação também muito interessante, que quem trabalha no setor de utilidades ou controle empresarial precisa ter em mente. Isso aqui é uma pequena tabela, de tabelas que tem centenas, se não milhares de itens que se fabrica hoje em dia. Isso aqui é um conceito novo que apareceu no final do século XX, entrou para o século XXI, que é o conceito da água que está contida dentro de um determinado produto, certo? Durante o ciclo de vida da fabricação de um produto, nós necessitamos de água, tanto água para a limpeza predial, água para a fabricação, água para ser inserida no produto, tá certo? Todo esse conjunto de água é colocado hoje em tabelas que estão disponíveis. Então, aqui temos um exemplo que para nós parece estranho, mas vamos entender. 1 quilo de arroz consome 2.500 litros de água para ser produzido, tá certo? Entenda, nós falamos da plantação, desde a semente até a entrega desse arroz pronto para a pessoa. 1 quilo de carne bovina, 1 quilo, não é o boi, tá? Consome 15.400 litros de água. Alguém pode falar, mas isso não ocorre nos Estados Unidos assim. Isso aqui é uma média, tá? É uma média, uma estatística, tem lugares mais e menos, depende do tipo de condução que se faz para a carne bovina, para o boi. Hoje nós temos muito boi estabulado, não tem mais no pasto, mas aqui continha, inclusive, a água de irrigação do capim que o boi come, tá? Uma calça jeans, para quem rasga a calça jeans, para quem desbota a calça jeans, ela gasta 10.000 litros de água para ser produzida. Então, quando nós jogamos uma calça jeans fora, nós estamos jogando 10.000 litros de água fora. Isso, para quem é ambientalista, devia ser muito crítico. Às vezes, nós fazemos muitas campanhas ambientalistas e esquecemos que, se nós atuarmos na redução disso daqui, é extremamente importante. Por exemplo, nós fazíamos cerveja anos atrás, gastávamos 12 litros por litro de cerveja feita. Passou-se um tempo a 6 litros por cerveja feita. E, mais recentemente, baixou-se isso para 3 litros ou 2 litros, não tenho bem certeza. Mas o que é isso? É uma luta para favorecer o meio ambiente e para a redução de custos da empresa. Porque não parece, mas a água custa também, tá certo? 1 quilo de açúcar, 1.800 litros de água, e 1 litro de leite, 1.000 litros de água. A vaquinha que produz seus 40 litros de leite por dia, são 40.000 litros de água por dia que nós investimos nessa produção para esse leite estar pronto. Então, vejam, pessoal, a nossa responsabilidade como cidadão e como profissional.
como cidadão no consumo, como profissional na operacionalização, na produção, distribuição e destinação de tudo que nós fazemos. As pessoas podem pensar em um celular, consome também. Eu não tenho na tabela aqui, mas consome. O meu óculos consumiu água para ser feito, entendeu? E não é pouca água, não, é muita água. Tem que refrigerar o forno, refrigerar os sistemas, tá? Tem o polimento do vidro. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é um conceito importante. Entrou no final do século XX e entrou para ficar. O bom profissional tem que ter noção disso daqui, tá? Agora, olha um outro conceito muito interessante, criado também pela ONU, e isso daqui foi um ponto curioso quando eu estava na faculdade, logo depois da faculdade, que se falava que o banco, naquela época, o Banco de Desenvolvimento Interamericano, não liberava investimentos com muita facilidade para situações que estavam na condição de estresse hídrico. Aqui nós falamos de disponibilidade hídrica, não falamos de recursos hídricos, tá? Então, de disponibilidade, ou seja, quanto tem disponível para uso. Falamos em metro cúbico por habitante por ano. Novamente, isso aqui está de uma forma per capita. A ONU considera, as Nações Unidas considera que menor de 1.000 metros cúbicos por habitante por ano é considerado como uma região de estresse hídrico. Significa isso que é um deserto? Não, não necessariamente um deserto. Deserto é um outro conceito ambiental, certo? Isso aqui é estresse hídrico, é apenas uma variável que pode fazer parte, sim, de um deserto, tá? Mas vamos lá, olha o mundo em média. 7.000 metros cúbicos por habitante. Nós estamos falando aqui de água doce, não estamos falando de... Não estamos falando de água salgada, tá? Olha o Brasil, uma maravilha, né? 35, quase 36.000 metros cúbicos por habitante por ano. E assim vamos. Olha São Paulo. São Paulo já ficou próximo, aqui nós estamos falando do estado de São Paulo, próximo daquela história que eu ouvia, que o Banco Interamericano liberava restrições para investimentos de empresas em áreas com menor de 2.000 metros cúbicos por habitante por ano. Ou seja, São Paulo já era um estado crítico. Sim, tem fundamento isso. Olha Pernambuco. Está próximo do estresse hídrico e estaria fora dessa condição de financiamento mais acessível. Israel, você chamaria isso de um deserto? Não é um deserto lá, tá? Tem vida, tem gente, tem cultura, tem uma série de coisas. A região é rica. Mas olha como tem disponibilidade de água lá. Isso daqui, pessoal, vai influenciar depois naquela imagem anterior, aonde nós temos, por exemplo, o boi que consome 15.400 litros de água por quilo para ser produzido, não seria muito bom eu produzir boi em Israel. É melhor eu produzir algo industrial, que consome menos água. Então, isso serve para nós fazermos nosso planejamento de investimento. Aonde eu vou implantar uma fábrica, uma empresa agrícola, eu dependo de ver a disponibilidade hídrica da região. Até décadas atrás, alguém analisava uma empresa, se falava em disponibilidade de matéria-prima, se falava em disponibilidade de energia. E depois entrou disponibilidade de mobilidade, de comunicação. No final do século XX, entrou disponibilidade de água. Então, sem isso daqui, nós também não decidimos. Olha a cidade de São Paulo. Está completamente dentro do estresse hídrico. Nós somos totalmente dependentes de importar água para dentro da cidade. Tá? Faz sentido? Faz. Nem as represas que nós temos dentro de São Paulo dão conta de abastecer São Paulo. Está vindo água de fora. Tá? Isso aqui vai mexer um pouco com a nossa conversa daqui a pouco, tá, pessoal? Mas, até aqui, para vocês verem que existe agora ferramentas de monitoramento disso. Isso aqui mudou um pouco o cenário em função de novas avaliações que se faz.
Entendam que a sociedade é dinâmica, tá? Aqui nós temos uma outra coisa que muitos de vocês já conhecem, que é o seguinte, olha a água do mundo. Isso daqui está errado, essa coluna, falta 3 zeros em todos os números daqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu estive verificando outras fontes. Mas, olha que interessante, considerando aqui a falta dos 3 zeros aqui, olha que interessante, 97% da água do planeta está nos oceanos, salgada. Podemos usar? Claro. Alguns países do Oriente Médio estão dessalinizando água. Os submarinos nucleares, os navios de cruzeiro, dessalinizam água para usar dentro do navio. Um navio de cruzeiro com 4.000 pessoas não transporta água para 4.000 pessoas, ela produz água lá, certo? Olha as calotas polares, 2. Nós estamos falando de derretimento das calotas. Quanto que 2% vai influenciar? Dá para pensar bem. Agora, olha que coisa, nós bebemos água doce e água subterrânea. Olha só, percentualmente, como ela é muito baixa, tá certo? Nós temos também, nos rios, a porcentagem está certa, tá, pessoal? O que está errado aqui é o volume. Olha os rios, que o Brasil é tão dependente de rios para consumo de água, uma porcentagem extremamente baixa, tá? E o vapor de água na atmosfera. Não parece, mas tem muita água na atmosfera. Enquanto que a lâmina de água contida nos rios tem algumas dezenas de metros, e olha lá, a atmosfera nossa, útil, que pode conter vapor, tem aproximadamente 100 quilômetros de altura. Então, nós temos uma dimensão volumétrica muito grande na atmosfera. Ou seja, a atmosfera é um grande reservatório de água. Tá certo? Então, também temos que ter essa consciência de aonde está a água. Tá certo? Hoje é muito comum se falar assim, vamos fazer um poço semi-artesiano e vamos furar. Nós temos dificuldade de retirar água do solo de forma indiscriminada. Nós podemos despressurizar regiões do solo. E nós temos um tempo muito longo para que o ciclo da água reponha a água do subsolo. Então, mesmo quando nós tiramos a água do solo, do subsolo, temos que ter responsabilidade. Nós temos ainda no Brasil muitos poços jorrantes, foram abertos, não se usa e está fora do controle a saída de água de certas bacias de água, se não falarmos de aquíferos, tá? Mas vamos descendo aqui, vamos continuar essa explanação. Aqui, pessoal, temos uma situação típica do Brasil, já que nós estamos trazendo tudo do histórico e do mundo para dentro do nosso universo mais real, chegamos ao Brasil. Nós temos 12 a 14% da água doce do planeta. Esse aqui fala em 12, já vi vários dizendo 14. Na região norte, nós temos 68% da água doce do Brasil, e é onde nós temos menos de 6% da população brasileira e da área agrícola, da área industrial. Na região nordeste, 3,3% da água. Na região sudeste, onde nós estamos aqui, 6%. E onde está o centro e oeste, centro-oeste, Pantanal, onde tem muita questão ambiental que a gente tem que respeitar e não pode estar gastando ou estragando, temos 15,7% da água, tá certo? Faz sentido, o Pantanal está lá. Percebam, pessoal, que não basta nós termos 12% da água doce disponível, ela não está à nossa disposição onde nós estamos, tá? Isso também muda porque que nós temos, por exemplo, é um dos motivos, uma zona franca em Manaus, e se tudo correr conforme a evolução, nós vamos ter uma evolução, uma expansão muito grande de atividade agrícola e industrial dentro da zona norte, tá? Região norte. Vamos destruir a Amazônia? Não. Tudo precisa ser feito de acordo com a lei, de acordo com a necessidade nossa de respeito. Tem lugares que se pode produzir e tem lugares que tem que se respeitar. Não esqueçam que nós temos no Brasil legislação, uma das melhores legislações ambientais do mundo, que precisa ser cumprida. Nós temos o Código Florestal Brasileiro, que é uma maravilha.
Agora, precisa ser respeitado, tá? Dentro do Código Florestal Brasileiro, dá para ter uma expansão para essa região e utilizar uma parte dela em benefício da sociedade? Tá. Até porque, pessoal, quem não lembra, eu vou colocar esse fato histórico, teve uma época que se falava muito em ecologia. Ecologia era aquilo que tinha animais, vegetais e excluía os humanos. Aí, as escolas no Brasil, a instituição no Brasil, mudou esse conceito para meio ambiente. E quando se trata de meio ambiente, envolve os animais, os vegetais e também a sociedade humana. Então, nós fazemos parte do meio ambiente. Nós não podemos excluir que nós fazemos parte de tudo isso, para o bem ou para o mal. Claro que a gente precisa que seja respeitado o bem, né? Bom, aqui é um negócio também curioso que vocês têm que levar em conta. Muito comum, isso aqui é um de vários que tem com pequenas variações, depende do mundo. O uso da água por setores, tá? A agricultura, ela representa o maior consumidor de água. Claro que isso depende de qual tecnologia de irrigação você está utilizando, tá? Mesmo assim, tem a maior demanda por água. A indústria, 22%. E o uso doméstico, a dessedentação, higiene, tudo, 8%. Tá certo? Então, percebam, pessoal, quando vocês estão fazendo uma atividade numa cidade, ou numa fazenda, ou numa empresa, vocês têm que ter uma certa noção. Pois não? Vocês têm que ter uma certa noção do consumo de água, tá? Isso aqui, por exemplo, determina por que a Ásia deu ênfase à industrialização de tecnologia. Por que a Ásia não conseguiu produzir tanto agronegócio como a América do Sul está fazendo, como o Brasil está fazendo? Porque eles têm mais dificuldade de ter disponibilidade de água lá. Isso faz com que as fábricas de automóveis, de equipamentos eletrônicos, migrem com mais facilidade para lá. E o capital investido no Brasil está sendo muito forte na questão do agronegócio recentemente, tá? Mais recentemente. Porque nós temos uma grande disponibilidade de energia solar, uma grande disponibilidade de área e uma grande disponibilidade de água. Isso favorece. Os investidores de fora do Brasil, se não apenas os de dentro, sabem disso. Eles têm essas noções na cabeça e eles investem no que é correto para eles, tá? Até aqui, pessoal, foi para dar uma noção para vocês. Isso aqui é meio básico, mas eu precisava relembrar para vocês que nós temos que ter noção de tudo isso. Por mais básico que seja, nós não podemos pegar o nosso diploma de faculdade e ignorar tudo isso. Isso é real e está acontecendo. Isso aqui é uma outra máxima que o pessoal fala. Eu resgatei isso aqui da internet para trazer para vocês. Tomem cuidado também, como técnicos, como engenheiros, quando vocês afirmam as coisas, ou quando escutam as coisas. A quantidade de água no mundo é a mesma há 500 milhões de anos. Bonito, né? Não é, não. Todos os dias a Terra sofre com milhares de toneladas de micrometeoritos que entram na atmosfera terrestre, trazendo vários elementos químicos e, inclusive, estruturas moleculares e compostos químicos. Essas substâncias, entre elas, tem água. Ou seja, o nosso planeta recebe água todos os dias que vem ou do nosso sistema solar ou de fora do sistema solar. Os astrônomos estão ainda muito recentes nesses balanços todos que estão fazendo. Mas eles sabem disso e nós enxergamos isso. Toda a estrutura arqueológica tem que ser escavada para ser encontrada. Por causa disso, o planeta Terra está aumentando em diâmetro, em raio, dia após dia, em massa, dia após dia. Tá? Então, a quantidade de água no mundo é constante? Não por esse aspecto. Por um outro aspecto, nós acabamos de falar sobre a nossa responsabilidade, a nossa ética como profissional, mas nós estamos
desde que se criou a alquimia, tá, no mundo, nós estamos usando ácido em contato com metais, decompondo a água e liberando hidrogênio na atmosfera. Quem não sabe, a reação química de um ácido com metal libera hidrogênio, tá? Vai para a atmosfera. O hidrogênio é muito leve, a tendência dele é ir para a alta atmosfera. Alguns teóricos alegam que o movimento browniano do átomo de hidrogênio na alta atmosfera é maior do que a velocidade de escape do planeta, o que significa que nós estaríamos perdendo hidrogênio para o espaço cósmico. Isso cai na armadilha gravitacional do Sol e vai alimentar o Sol. Mas a nossa água do planeta está indo para o espaço. Nós estamos acabando com ela. E aí nós evoluímos tecnologicamente, criamos empresas de grande porte e temos na produção industrial isso sendo feito de uma forma devastadoramente grande. Nós decapamos estruturas metálicas para pintar com ácido, nós criamos sais a partir de metais atacando com ácido, e agora, mais recentemente, nós vamos criar o hidrogênio separado, nós vamos pegar uma água de alguma forma, ou de forma catalítica, ou de forma eletrolítica, ou de forma... tem outras formas que estão sendo desenvolvidas agora para isso. Nós vamos separar o hidrogênio e vamos colocar para produção de energia motriz. Vamos transportar veículos através de hidrogênio. É avião de hidrogênio, é carro de hidrogênio, é caminhão de hidrogênio. Se considerarmos todas as perdas de hidrogênio na fabricação, no transporte e na combustão incompleta, ou em escape dentro do próprio sistema de consumo, nós vamos ter uma demanda muito grande de perda de hidrogênio. Considerando que isso vem da água, o homem está, sim, influenciando o planeta a perder água. Então, essa máxima passa a ser algo não tão bonito e não tão preciso. E nós necessitamos entender que isso é uma verdade, porque nós não somos alheios ao conhecimento, e trabalhar para isso. Toda vez que nós pudermos evitar de separar o hidrogênio da água, nós estamos fazendo algo melhor para o meio ambiente. Fala-se tanto do aquecimento do planeta com carbono, mas os ambientalistas não se tocaram que a perda de hidrogênio significa perda de água do planeta. Esse estudo devia ser muito bem feito antes de se expandir em larga escala o uso do hidrogênio. Eu não sou contra, apenas eu acho que temos que ter todas as faces das situações muito bem estudadas. E, se for o caso, monitorar isso de forma muito intensa, para evitar que a gente, daqui 50, 100 anos, nos dê com a informação de que nós reduzimos a quantidade de água do planeta. Para quem estuda um pouco, tem conhecimento na área na astrofísica ou na geologia, eu não preciso acabar com a água do planeta para acabar com a vida do planeta. Se eu reduzir 1% da água do planeta, eu altero completamente as condições climáticas do planeta. Então, é preciso tomar muito cuidado com esta afirmação. Eu coloquei essa tela exatamente para instigar quem estiver ouvindo a pensar nisso, tomar cuidado com o que a gente escuta e com as manifestações ambientalistas. Às vezes, os ambientalistas estão fazendo manifestação de uma coisa que nem é tão relevante e temos outras coisas tão importantes sendo necessárias. Bom, agora falando em recursos hídricos, porque o tempo está passando e nós temos que cumprir a rotina, nós temos na parte de recursos hídricos em todos os lugares, aqui no Brasil não é diferente, reservatórios de superfície, que é o que mais abastece o Brasil, reservatórios subterrâneos, que é a segunda demanda, a segunda oferta de água que nós temos no Brasil, tá? Aquele que eu falei que deve-se tomar muito cuidado, porque a água de superfície migra para a água subterrânea, mas demora muito tempo. Esgotar isso aqui sem controle é algo arriscado. Reuso de água. Isso daqui está começando a aparecer no Brasil e no mundo. Isso daqui é uma grande ferramenta, tá?
Nós temos que pensar que tudo que nós fazemos, nós jogamos parte fora como água suja. E nós temos que reutilizar essa água. Dentro de um sistema de refrigeração, por exemplo, uma torre de resfriamento, eu já peguei torre dentro de usinas, um ciclo de concentração 1,1, significa que eu estou utilizando a água uma vez, 1,1, e jogando fora. A ideia de um bom tratamento é que eu jogue esse ciclo em 10, 12, 15, se eu pudesse, tá? Meio remoto, mas quanto mais vezes eu reutilizar a água para fazer a refrigeração, menos eu jogo ela fora, tá? Mais economia eu tenho. Isso aqui é o trabalho nosso, da área técnica. É procurar as melhores condições de equipamento e de uso para que isso funcione. Água como resíduo de processos industriais. 30, 40 anos atrás, vou dar o exemplo mais brasileiro que nós temos, nós jogávamos toda a produção da usina de açúcar e álcool no rio. Vinhoto. E era uma aberração. Morria muito peixe, muita vida nos rios. Aí se proibiu jogar nos rios, começou a fazer lagoas. Acontece que o vinhoto, pessoal, é um tremendo de um adubo. O problema dele é que ele sai ácido da coluna. E ninguém queria corrigir essa acidez. Tinha um custo para isso. Depois, esse custo ficou insignificante perto da destinação do resíduo e a necessidade de água e adubo. Tá? Então, isso aqui eu dei só um exemplo. Os frigoríficos têm isso, as indústrias têm isso, os grandes centros comerciais têm isso. Tá? Então, estamos trabalhando nisso. Vapor atmosférico. Ter noção que temos água no vapor atmosférico, na forma de vapor atmosférico, é relevante para nós? É apenas, aqui no Brasil falando, tá? Apenas para questões de recarga de regiões, porque toda a força propulsora que tira a água dos oceanos e abastece os continentes é a força nuclear que vem do Sol. Tá? Temos reações nucleares, energia chega na Terra, evaporamos essa água, geramos movimento do vento, levamos isso para os continentes. Em geral, eu tinha essa informação, não sei se ela já se mudou hoje, os rios tinham uma vida média de 18 dias. Ou seja, se você num continente fica 18 dias sem chover, eles começam a baixar. Tá? E se você não chover por muito tempo, seca tudo. Então, a grande provedor de água continua sendo os oceanos. Ah, mas a mata fornece? Sim, aquela água que veio do oceano. Então, a árvore pega a água que ainda está em trânsito, está no solo, faz evapotranspiração, temos rios voadores, tá? Como diz a mídia recente, mas esse movimento todo da atmosfera, ele é relativo, nós temos que ter apenas noção, conhecimento, não podemos interromper isso. Isso faz parte da nossa sociedade contemporânea. E temos que entender o que temos. Temos uma cordilheira dos Andes, temos estruturas geológicas no Nordeste que dificultam a entrada, temos duas grandes planícies, que é a planície amazônica e a planície do Prata, para a entrada de correntes oceânicas, entendeu? Então, temos que ter esse conhecimento, porque nós vamos trabalhar ou com a agricultura, ou com a indústria, ou com sociedade civil, saber por que chove, aonde chove, tá? Água no estado sólido, gelo. Ah, o Brasil não tem nada a ver com isso? Tem. Só para vocês terem noção, parte da água que desce para o rio Amazonas vem do gelo dos Andes. Tá? Claro, tem muita água mais que entra na bacia do Amazonas, mas ali tem um pedacinho. Tá? Também o gelo influi indiretamente nas correntes de ar da atmosfera que entram sobre o solo brasileiro. Gelos da Antártica. E se lá e o Polo Norte derreter muito, aqueles 2% que eu falei vão fazer influência. E os oceanos, em média, têm 5 quilômetros de profundidade. Se puser 2% nesses 5 quilômetros, você pode ter uma noção de como isso vai subir. Tá? Então, isso aqui é o grande noção que vocês têm que ter também. Tá? Nos reservatórios de superfície, estamos colocando aqui como exemplo o seguinte: no Brasil se faz represas. Em outros países tem lagos, tá? Naturais.
mas em grande parte do mundo se faz represa. Isso aqui é o ideal de uma represa. Perceba que tem toda uma vegetação, está preservado, é uma estrutura de engenharia que precisa ser construída e monitorada com responsabilidade. Nós também não queremos acidentes que aconteçam por negligência. E, por outro lado, eu coloquei uma foto aqui da represa em São Paulo, tá? Isso aqui, se não me engano, é um braço da Birings, que mostra que, apesar de toda a legislação que nós temos e da nossa responsabilidade social, olha o que nós deixamos acontecer. A população construiu até a beira da represa. Provavelmente, tudo isso daqui de casas, de moradias, estão conduzindo esgoto para dentro da represa. Tá? Nós temos que tomar decisões, temos que tomar partido com as coisas, não podemos ficar alheios. Como profissionais e como cidadão, nós temos que ter responsabilidade social. Certo? Então, está errado. Ah, mas as pessoas precisam morar? Cara, o Estado, o sistema tem que fazer moradia em outro lugar. Não podemos deixar fazer isso aqui para aumentar o número de eleitores, para aumentar o número de cadeiras na Assembleia Legislativa de São Paulo, de qualquer município que queira ter, então põe gente de qualquer jeito em qualquer lugar. Nem na beira de mananciais, nem na beira de barrancos. Pelo Código Florestal Brasileiro, vocês sabem que tem um limite de inclinação de barranco para ter moradia. Certo? E na beira de limites de córrego e curso de água também. Na beira de uma represa, por exemplo, devia ser um parque nacional. Não devia nem respeitar o limite do código, devia respeitar o limite como se fosse um parque nacional. Então, fica também a mensagem para quem trabalha talvez na mudança de legislação ou na execução delas. Aqui temos uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, é o seguinte: vários reservatórios de superfície que permeiam São Paulo. A nossa população do Brasil, na década de 70, quando o Brasil foi tricampeão, tinha uma música muito legal que se cantava, era de 90 milhões de habitantes. Hoje nós estamos com o nosso censo de IBGE sendo concluído e talvez estejamos em 213, 215 milhões de habitantes. Ou seja, em 52 anos, nós mais que dobramos a população do Brasil. Eu posso imaginar que nós também teríamos que ter dobrado todo o sistema de fornecimento de água nesses 50 anos, né? Mas olha que interessante, Guarapiranga, 1908, o sistema Cantareira terminou o sistema, todinho Cantareira, em 81, porque ele começou em 60. A Birings, em 27. Sistema São Lourenço, que é muito pequeno, representava 4,7%, 4,8% da água que São Paulo consumia. Em 2014, 2018, foi feito o quê? Uma interligação aqui. Sistema de Alto Cotia, todos eles são antigos. Eu não estou vendo o sistema público pensar em fazer novos reservatórios de água para abastecer a Grande São Paulo. Lembra que São Paulo, a Grande São Paulo, está na condição de estresse hídrico. Nós dependemos da água que vem de fora. Então, isso aqui é um exemplo de reservatório de superfície. Aí alguém vai falar, vamos furar poços artesianos. É muito perigoso puxar toda uma demanda de água para a Grande São Paulo vindo do subsolo. Isso exige um estudo muito rigoroso, um monitoramento muito rigoroso. É sempre melhor pegar da superfície. Considerando que algumas represas dessas estão altamente comprometidas com poluição, nós temos um problema sério de falta de consciência, responsabilidade e determinação para se fazer uma expansão da rede de reservatórios. Tá? Os reservatórios também é interessante, né? Nós temos a questão da ilha de calor, que as chuvas, o vapor sobe em cima das cidades, chove na cidade e não chove nas represas bem. Isso é outro problema que acontece. Então, agora se precisa estudar toda aquela questão do movimento do vapor de água na atmosfera para se definir aonde mais vai se colocar sistemas e investir dinheiro. Não adianta politicamente nós fugirmos disso. Se faltar água, as empresas vão embora, tá? Aqui está
Só o sistema Cantareira, também com todas as datas antigas, eu coloquei aqui mais ilustrativamente, vocês podem acessar o sistema e verificar isso com mais calma. Também são represas antigas. Ninguém lembra ao certo quando foram montadas. Ninguém lembra, não, né? As pessoas têm idade e vão lembrar, mas acabou. Então, reservatório de superfície é isso. Nós temos que pensar, como se falou no passado, em represas num raio mais distante e criar uma grande quantidade de represas localizadas dentro de municípios, bacias menores. Tá? Seria uma possibilidade. Mas nós vamos falar um pouco sobre o uso de água, retorno de água, daqui a pouco. Tá? Só que eu só estou mostrando o cenário disso. Na área de reservatórios subterrâneos, nós temos vários aquíferos. Aqui eu representei o aquífero Guarani, só para vocês terem uma noção da extensão disso. Isso aqui são lençóis de água subterrânea, onde muitas vezes, próximo da superfície, a gente consegue, com poços de média e grande profundidade, acessar e retirar a água deles. O aquífero temos aquífero na bacia amazônica, temos na bacia do Maranhão e temos uma sequência de outros aquíferos menores, tanto no mesmo nível, como nível acima e abaixo desse aquífero. Nós temos bolsões de água em níveis diferentes do solo. Tá? Isso é bom? Tem que entender, pessoal. Nós temos um problema muito interessante. Na região de Guararema, onde beira este aquífero, nós tínhamos contaminação do aquífero com materiais de galvânica, ou seja, material jogado no solo, metais de galvânica já apareciam próximo dessa região do aquífero. Como ele se comunica, nós podemos contaminar o aquífero de vários pontos diferentes, esparramar contaminação, é um meio de comunicação. Quer dizer, é um meio, todo mundo pensa que o aquífero é um meio de tirar água, mas também é um meio de comunicação de contaminantes. Nós temos no solo do estado de São Paulo inteirinho uma tendência por presença de flúor, acima do limite de água potável. Nós temos algumas empresas de bebida de grande porte no interior de São Paulo, que hoje têm sistemas de captação de água e tem que remover o flúor, se quiser produzir bebida. Tá? Então, tomar cuidado com o que anda pelo aquífero, em termos de substâncias químicas e elementos químicos. Até agora eu não falei nada para vocês, mas existe uma grande quantidade de contaminantes recentes e novos, chamados de contaminantes emergentes, que provém da indústria farmacêutica e veterinária. São substâncias que resistem e estão entrando no circuito, tanto na orla marítima, entrando na cadeia alimentar dos peixes, como dos rios e os aquíferos. Essas substâncias não estão sendo monitoradas ainda pelo sistema de captação de água e produção de água potável. Na maior parte, não. Então, isso está mudando, inclusive, é bizarro, mas tem peixes, por exemplo, na Europa, em casos críticos, que estão mudando de sexo em função da quantidade de hormônio que entra para o sistema de aquíferos, e sistema de água e sistema de rios, tá? Então, tomem cuidado com isso. Eu mostrei apenas o Guarani aqui, mas nós temos vários, tá, pessoal? Só para vocês terem noção que isso aqui é uma forma de reservatório subterrâneo. Assim como fornece água, fornece contaminantes também. Aqui, pessoal, nós temos o que eu chamo de reservatórios atmosféricos, tá? Como eu citei antes, a água evaporada pelos oceanos, entra pelas bacias. Nós temos uma bacia grande aqui, temos uma outra bacia grande aqui embaixo, e ela vem distribuindo, ela encontra a Cordilheira dos Andes e ela volta-se para baixo, jogando água em cima do Pantanal e da região central do país e sudeste. Tá? Temos dificuldade no Nordeste, por causa da região, da altura geológica daqui, tá? Mas vocês têm que ter noção disso, se quiserem fazer planejamento de algumas atividades que vocês têm. Tá? Interesse. Isso tem que ser estudado com questão de sazonalidade, questão de periodicidade e escoamento. Para o bom técnico que vai montar uma empresa, um implemento agrícola,
uma unidade de produção de alguma coisa, de escoamento, ele precisa saber. Por exemplo, se eu montar... vou dar um exemplo para vocês. A região amazônica é tão úmida, o vapor de água lá está tão próximo da saturação na atmosfera, que se eu tiver que pegar uma empresa de circuitos eletrônicos ou de material farmacêutico, instalar lá, eu preciso controlar a temperatura interna com torres de resfriamento, eu não tenho uma boa eficiência. Tá? A temperatura de gota vai dar uma dificuldade muito grande no dimensionamento por causa da evaporação de água. Então, eu preciso mudar a tecnologia de refrigeração, se eu quiser economizar energia. Porque senão eu vou pôr equipamentos grandes demais, custosos demais, porque eu tenho dificuldade de evaporação. Tá certo? Já no Nordeste, eu teria um favorecimento muito grande do uso de torre de resfriamento, porque a umidade relativa do ar aqui é muito mais baixa. O que favorece eu colocar torre de resfriamento sobre os sistemas a seco. Tá? Essas coisas têm que ser conduzidas pelos engenheiros e técnicos. Quando vai se montar uma empresa, um empreendimento comercial, uma moradia, tem que ser previsto tudo isso. Tá? Então, não podemos ignorar isso. Aqui está um exemplo de água de reuso em processos industriais. Isso aqui é um condutor de vinhaça, ou vinhoto, que está sendo jogado numa lagoa, como foi feito ao longo dos últimos 60 ou 100 anos, e que agora está sendo objeto de mudança. A mudança, eu vou pôr aqui na próxima tela, isso aqui é o vinhoto sendo jogado na plantação. Tá? Claro, eu pus um contraponto aqui embaixo, isso aqui é uma hortaliça, porque também, diante da nossa responsabilidade ambiental, nem tudo que eu uso para isso, eu posso usar para isso. Ninguém fez um teste microbiológico para saber se temos patogênicos no vinhoto, mas para pôr na cana, funciona. Para pôr numa silvicultura, que se produz árvores, funciona. Agora, eu posso jogar o mesmo tipo de resíduo aonde a pessoa vai ingerir um alimento, muitas vezes sem cozimento, sem cocção, como verduras com folhas? Não. Eu posso fornecer o mesmo tipo de água, porque eu filtro isso aqui, decanto, corrijo o pH e vou dar para o gado, para os animais comerem? Também não. Então, nós temos que saber o que sai é uma fonte de água, é uma fonte de nutrientes para a planta, porém, temos que saber conduzir para o local certo, a destinação correta, ou inserir o tratamento correto para depois ser utilizado. Tá? Então, novamente, responsabilidade profissional, responsabilidade civil. Aqui, agora vamos falar um pouco sobre produção de água. Estou saindo agora da parte de recursos hídricos, tá? Já citei que nós estamos muito carentes de projetos para expansão, tá? Antes de eu entrar nisso daqui, eu vou citar, na hora que eu falar de produção de água potável, a questão de desperdício de água na área urbana. Por exemplo, vamos falar de Guarulhos, já que citamos a SEAG aqui em Guarulhos, o CREA. Nós temos uma quantidade enorme de prédios e condomínios com aqueles tubos jogando água da garagem do prédio, que geralmente esses condomínios têm a garagem abaixo do nível do solo, sendo bombeado água para a sarjeta. Então, nós jogamos numa infinidade enorme de condomínios a água dos prédios e dos condomínios, das empresas, sendo bombeado para fora para não atrapalhar a atividade de lazer ou de moradia. Tá? Se nós pudéssemos mudar a legislação brasileira e obrigar que a empresa de saneamento pusesse um tubo verde no solo e que obrigasse por lei que todos os condomínios que têm água disponível se conectassem nesse tubo verde e mandasse essa água limpa para a captação e retratamento e redistribuição na rede pública. Ora, você põe isso na legislação, você põe o hidrômetro de entrada de um prédio, você põe o hidrômetro de água dessa que está sendo reconduzida no prédio, você faz a conta e se põe que o condomínio tem um desconto na conta de água, ou que chegasse a ter até um crédito
dependendo da água que ele bombeia para o sistema público. E aí nós teríamos uma fonte auxiliar de água, sabendo que a Grande São Paulo nós temos milhares de pequenas minas e nascentes jogando água sem uso nos canais e rios contaminados que temos. Tá certo? Então, essa captação de água devia ser mudada a legislação para tornar isso viável economicamente e tecnicamente. Então, fica aí a mensagem também para quem quiser tentar uma articulação legal para que isso possa ser mudado. Tá? Outra questão, na questão de desperdício de água, de reuso de água, que as grandes cidades jogam todo o seu esgoto, tratado ou não, quase todo, né, nos rios. Esses rios vão parar no mar, vai formar algumas represas, algumas cidades vão ser abastecidas, mas vai, no final de contas, chegar no oceano. Nós tínhamos que captar esse esgoto em grande sistema, vou dar um exemplo agora hipotético. Nós tínhamos no passado, que se chamava de lagoas de maturação. Eu sei que alguns colegas de trabalho vão me questionar por isso. Lagoas de maturação. Lagoas de maturação eram realmente lagoas artificiais que se fazia, com 500 metros de largura, 1 quilômetro de largura, um negócio muito grande, onde a água residuária de uma empresa era, vamos dizer assim, recuperada parcialmente através de uma biota que se formava nessa água, através de micro-organismos, algas de superfície, algas de fundo, depende de como se conduzia isso. Isso se fazia um tratamento parcial, atendia a legislação ambiental da época e se jogava fora. Depois correu-se para evitar essas lagoas, porque acharam que ela ainda era muito impactante. De repente, a reativação desse conceito para esgoto doméstico e lagoas em cascata, nunca foi estudado isso, sempre se falou de uma lagoa e dali o parâmetro, entrada e saída, jogava fora. Não, vamos estudá-la em cascata, vamos estudar uma biota diferente para reter contaminantes. Quem sabe a água da última represa dá para fazer recarga de represas que produzem água potável. Tá? Ou abastecimento industrial. Mas hoje nós já estamos tirando de algumas estações que produzem o gás, nós estamos tirando um pouco de água, é muito pouco. Nós precisamos pegar a água da Grande São Paulo inteirinha e recuperar essa água. Nós estamos na condição do tubo, nós estamos tirando 2% de água reaproveitada, que os caminhões pipam para lavar a rua, tiram para lavar a rua, para fornecer um pouco para a indústria, mas a grande maioria está sendo jogado fora. Então, ou nós mudamos a legislação para fortalecer esse movimento, ou nós vamos continuar jogando água fora e tendo carência de água. Porque outra forma é produzir mais áreas de captação de água, mais áreas de armazenamento. Vocês já devem ter percebido que as represas estão ano após ano, 40%, 30 e poucos por cento. Ninguém lembra mais da água sair pelo vertedouro. Por quê? A demanda, isso é um balanço de massa, a demanda de água está se equilibrando com a entrada de água. Então, nós não temos acúmulo de água, não conseguimos armazenar água. Tá certo? Então, fica esse cenário para vocês pensarem. Quem puder influenciar legisladores que nos ajudem, os ambientalistas que quiserem tentar essas opções, elas são tecnicamente viáveis, precisa, claro, de um refinamento nesse estudo, não é só uma ideia, e a gente pode tentar resgatar essa água. Eu ainda defendia que as águas de chuvas torrenciais deviam ser bombeadas às pressas para reservatórios intermediários, grandes reservatórios, grandes represas abertas, não para receber água de rios, mas para receber água bombeada dos piscinões e dos rios durante a chuva. Grandes bombas poderiam armazenar água para depois elas serem purificadas. Tá? Nós não temos mais aquela condição de 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, que a represa tinha água limpa. Hoje nós vamos ter que tratar água de chuva, água residuária de esgotos domésticos, e transformar isso em água de reuso. Tá? Bom, pessoal, vamos então para essa questão da produção da água limpa.
dentro do conceito de água limpa, eu separei isso aqui em água potável e água de processo. Água potável é a água que permite contato humano, estendendo isso, contato biológico com animais, tá? Por quê? Há um tempo atrás, a água potável era para humano. Hoje eu vejo muitas fazendas considerando água potável para o rebanho, para a granja, porque os benefícios com controle de doenças foi muito maior fornecendo água potável para os animais. E é uma questão também de dignidade, né? Não é porque são animais que vamos fornecer qualquer coisa. Uma água suja pode inserir numa galinha, numa ave, num porco, um verme ou um contaminante que acaba vindo na cadeia alimentar para nós também. Então, a água potável hoje se estende para tudo isso, desde o nosso pet doméstico até a produção agropecuária, passando pelo ser humano. Então, é água de contato. Significa que uma água de piscina tem que ser potável, uma água de chuveiro tem que ser potável, e a água da torneira tem que ser potável, tá? Pessoal, eu vi faculdades recebendo água de caminhão-pipa, e a água de caminhão-pipa não tinha certeza de que poço vinha, ou se o pipa usou o caminhão dele para reuso. Em um certo momento, depois levou água potável. Tudo isso ainda está muito vago nos controles operacionais municipais. Não é todo município que tem um controle rigoroso em cima disso. Então, tomem cuidado com isso. Vi hospital recebendo água assim também. Isso aqui que eu chamo de contaminantes emergentes é o seguinte. Citei lá atrás. Todo mundo toma remédio e vai no banheiro. Faz as suas necessidades. Nós sabemos que parte do remédio é usado pelo corpo e grande parte dele é jogado pelos rins e pelas fezes para fora. Certo? Isso entra na produção de efluente. Esgoto tratado, ou não tratado ou tratado. Né? Se for tratado, você vai falar assim, então nós não temos mais esse contaminante? Não. Isso daqui é um negócio que atravessa o tratamento convencional. Tá? Então, você, por exemplo, o volume, como eu citei, da mudança de hormônios, né, de sexo causada por hormônios. Na Europa se usa hormônios demais. Eu não sei se é o hormônio para não engravidar, se é outro tipo de hormônio, mas acabou alterando a sexualidade de vários animais do sistema aquático, nos rios da Europa. Acabou alterando a reprodução. Então, isso aqui está emergindo agora, por isso tem esse nome, está aparecendo agora em função da evolução da indústria farmacêutica, da indústria veterinária, para que a gente tome cuidado. As empresas de saneamento não têm equipamento hoje instalado nem para retirar isso, nem para monitorar isso dentro de laboratórios. Isso aqui exige tecnologia mais sofisticada de monitoramento. Tá certo? Muita indústria farmacêutica ainda mantém sigilosa parte da sua fórmula. De alguns compostos, dão nomes comerciais para o composto. E aí, quando eu tenho que monitorar isso aqui através de um cromatógrafo, eu também não sei se eu tenho a curva adequada para aquele tipo de substância. Então, percebam que isso aqui tem que mexer com legislação, com norma, com um monte de coisa. E o Brasil, que é um país com uma legislação extremamente avançada, ainda não tem controle sobre isso. E os outros países também. Tá? Então, tomem consciência disso. Só para vocês terem uma ideia, os medicamentos são feitos para atravessar o estômago do indivíduo, que tem ácido clorídrico. Então, eles resistem muito bem a uma série de coisas. Por isso que não é um tratamento convencional de tratamento de água que vai remover isso aqui, tá? Água de processo, pessoal, é outra questão que eu queria colocar para vocês, porque quando nós falamos de empresa, de indústria, nós temos aqui uma unidade muito grande do conceito de água de processo. Durante muitos anos, algumas décadas, toda a indústria usava água potável para quase tudo que fazia. E começamos a ter problemas em caldeiras, começamos a ter problema em torre de resfriamento, sistemas galvânicos, sistemas da indústria farmacêutica não aceitam esse tipo de água lá dentro. Ela pode ser matéria-prima, mas não é a água de processo utilizada para muitas etapas. Tá? Então, é preciso ter noção que a água limpa
que a gente olha no copo, cristalina, não significa água potável e não significa água limpa para o processo. Se nós pegarmos, nós tínhamos no passado, muitas pessoas tomavam água de um poço e morriam, tinha arsênico no poço. A água é cristalina, a água é virtualmente limpa. A pessoa nem sabia que tinha veneno na água. Mas tinha lá veias de contaminação que contaminaram o poço. Tá certo? Então, a água limpa não é uma água virtualmente limpa. Para nós, técnicos, a água potável tem que atender legislação. Nós temos na vigilância sanitária no Brasil legislação específica para água potável. Os estados e municípios fazem a legislação específica em hierarquia com a federal, tá? Cada unidade da federação tem sua responsabilidade sobre isso. E cabe ao consumidor ou ao usuário também a responsabilidade sobre isso. O usuário final não, né? A pessoa que bebe água, menos você tem que ter noção da água que está bebendo ou usando. Mas uma indústria, ela precisa. Um condomínio, ela precisa ter controles específicos, tá? Sempre obedecendo à legislação da vigilância sanitária. Existem projetos na ABNT, documentos na ABNT, para se fazer a estação de tratamento e produção de água potável. Mas a qualidade da água, quem rege é a vigilância sanitária, a Anvisa, tá? Água de processo, a Anvisa não dá palpite, não tem como legislar sobre isso. Isso aqui vai depender da capacidade de cada empresa definir a sua qualidade e como controlar ou produzir essa água. Em geral, ela parte de uma água potável ou parte de uma água de manancial, como nós vimos. Se partir da água potável, parte de uma água mais cara. Essa água já foi processada e está pronta para contato humano. Ela tem aqui coisas que talvez você não precisasse no processo. Por exemplo, eu vou pegar uma água para abastecer um tanque de decapagem numa galvânica. Eu não preciso que ela seja potável. Eu não preciso, sabe, toda essa qualidade, esse controle. Eu posso pegar quase que aquela água direto do poço e colocar na decapagem. Tá certo? Então, tomem cuidado com isso. Dentro do campo de água de processo, eu vou abrir um campo específico, que eu vou mostrar nas próximas telas, sobre água pura. Olha o conceito, água limpa e água pura, coisas diferentes, tá? Limpa significa que eu estou enxergando ela, eu estou sentindo o cheiro, são propriedades organoléticas. Pura é um conceito técnico, tá? Então, hoje se faz assim, qualquer um que precisa de água pura, até um tempo atrás era água destilada. Hoje, qualquer um é água desmineralizada. Então, nós temos que tomar cuidado, que tudo tem limites, tá? Vou fazer uma breve menção a isso, para que vocês fiquem atentos a isso. Se eu discutir isso daqui, nós vamos ficar dias discutindo isso aqui, é algo muito extenso, tá? Purificação por destilação. Pessoal, de um modo muito simples, esquemático, eu tenho a água mais contaminantes totais que eu tenho presente na água. O que se entende? Sais, ácidos, bases, pedaços de células, tá? Aqui. Ponho no meu destilador, eu trago para baixo a água e contaminantes não voláteis. Para baixo, que eu digo, significa a descarga do destilador. Se for um processo contínuo, essa descarga é contínua. Se for um processo não contínuo, de laboratório, essa descarga ela é embatelada. Eu tenho uma saída de água na forma de vapor, que eu vou condensar, me interessa essa água, mas eu tenho aqui presença de contaminantes voláteis. Pô, mas o destilador não é um purificador de água? Depende, se trabalha por evaporação e eu tenho um contaminante volátil, eu levo junto. Quer um exemplo? Ácido clorídrico, é volátil. Ácido acético, tem nos vegetais, tem uma série de plantas, é volátil. Amônia, é volátil. Então, eu destilo minha água, vou lá medir a condutividade, epa, não está próximo de zero. Outra coisa, eu vou medir o pH, também não está legal. A água pura tem que ter pH 7, em princípio, né? Por que ela não está 7? Depende do que eu estou arrastando aqui, ó, tá? Então, tomem cuidado, pessoal.
não aceitem o que um fornecedor de equipamento informa para vocês sem questionar, tá? Vou dar um exemplo agora da desmineralizada. Desmineralizada, só tomar cuidado, mineral é um conceito, um jargão da geologia, tá? Nós não mexemos com substâncias geológicas aqui, tá? Nós mexemos com íons. Então, eu acho que o termo mais correto seria água por desionização. O reator de desionização, ele reconhece, olha, nós temos água, contaminantes totais, ele reconhece contaminantes iônicos, ele retém, quando eu faço a reativação das resinas, eu jogo parte da água para fora com esses contaminantes iônicos em excesso. E a minha água que passou aqui durante a atividade sai sem contaminantes, com contaminantes não iônicos, sai sem esses iônicos, mas eu tenho contaminantes iônicos. Não entendi, o que é isso? Vamos pegar um composto covalente. CO2 é um gás, está presente na água, vai sair como composto contaminante não iônico. Açúcar. Está solúvel na água, bonitinho, passou para lá como composto não iônico. Certo? Então, eu consigo sim arrastar contaminantes, apesar da água ser desionizada. Tá certo? Então, nós temos que tirar o conceito de que a desionização ou a desmineralização também não produz uma água pura. Quando nós procuramos um sistema de purificação para a indústria farmacêutica, nós utilizamos vários recursos. Nós utilizamos o aquecimento para desgasificar a água, nós utilizamos o looping para evitar a regasificação da água. Nós ainda temos que reter os pirogênicos, que são pedaços de estruturas celulares do citoplasma e da carioteca, por exemplo, e dos complexos internos que tem no citoplasma, que formam substâncias pirogênicas, ou seja, geram febre se forem injetados numa pessoa, porque o organismo vai reconhecer como pedaços de algum agente agressor. Como é que eu tiro isso? Tá certo? Então, o processo de purificação de uma indústria farmacêutica exige um conhecimento espetacular em cima disso. Tá? Outro aspecto interessante é que todo o processo ele sai de um resultado bruto para um resultado terminal. Eu posso necessitar de efeitos em cascata para conseguir um efeito adicional. E isso chega até um certo limite. Esse conhecimento precisa ser avaliado por todo empreendedor técnico que queira trabalhar nesse tipo de atividade. Certo? Então, fica esse lembrete para vocês, tá? Aqui, produção de esgoto. Saímos da água limpa, a água de abastecimento industrial. Vamos falar brevemente de esgoto, para depois sairmos pela... Já são 8 horas, eu preciso acabar isso mais rápido, tá? Pessoal, novamente um esquema muito parecido. Eu tenho uma água com contaminantes totais, eu tenho uma ETE, quer seja biológica, quer seja físico-química, quer seja de membranas, quer seja uma lagoa de maturação. Ela vai ter uma corrente com água com contaminantes solúveis, ela tem uma corrente de água com contaminantes insolúveis, e ela tem uma corrente de ar com contaminantes voláteis. Esta consciência vocês têm que ter. Ela é dinâmica, ela está o tempo todo acontecendo dentro do tratamento de esgoto. Tá certo? E vocês têm que ter noção disso daí, tá? Pessoal, eu já recebi que tenho aqui um limite rápido para acabar, então eu vou dar uma corrida aqui com vocês, tá? Então, tenham noção disso, tá? Não percam o conceito, não adianta olhar para o equipamento e achar que ele é bonito, ou que ele tem potência. Vocês têm que entender do processo, o que está acontecendo, tá? Bom, produção de água fria. Nós temos aqui, vou falar rápido, tá, pessoal? Depois nós pegamos nas perguntas. Equipamentos envolvidos, basicamente nós temos torre de resfriamento, que trabalha por processo evaporativo e de contato, ou seja, parte da água evapora, roubando energia.
está baseado basicamente na equação de Clapeyron, para quem quiser ter uma referência muito rápida, e de contato, porque o ar tem contato com as gotas, com as lâminas de água que descem. Geralmente opera para produzir água em 10 a 30 graus Celsius. E o refrigerador, conhecido também como geladeira, que opera de menos 20 a 10 graus Celsius, é um processo termodinâmico em série, é uma geladeira. Ela pode estar trabalhando em série, com várias unidades, com poucas unidades, depende do quanto de frio nós queremos. Tá certo? Aqui, nós temos o exemplo de uma torre de resfriamento. Então, nós temos o consumidor final, o cliente, que consome a água fria. A água fria passa pelo processo, entra no chuveiro da torre, o ar entra aqui, ar seco, entra em contato e sai pelo ventilador. Pessoal, temos problemas de balanceamento aqui, tá? E eu vou explicar isso no próximo slide. A produção de água fria, ela tem o seguinte, eu tenho água de recirculação com contaminante sob controle. Essa água que sai daqui, ela sai, ela esfria alguma coisa e ela retorna para cá. Eu tenho uma água de reposição. Essa vem com contaminantes totais. E eu tenho um condicionador químico que vai me facilitar para que eu não tenha corrosão e incrustação, nem atividade microbiológica. São 3 atividades que nós temos com muita facilidade nas torres de resfriamento. Tá? A torre evapora água e contaminantes voláteis, perde água e contaminantes não voláteis, mas eu preciso desse controle o tempo todo, essa entrada de água o tempo todo. O fabricante só fornece a torre. O cliente só compra a torre. Ele não entende disso aqui, ó. E nós temos que fazer com que ele entenda, nós temos que fazer ele funcionar isso aqui de forma contínua. Para isso, eu tenho uma entrada de água por boia, geralmente nas torres. Eu tenho sistemas de dosagem cíclico e sistemas de purga cíclico. E eu tenho um pacote de análises químicas periódicas que são feitas para que eu tenha contaminantes sob controle. Tá certo? Isso aqui pode dar um outro momento, uma outra apresentação mais detalhada, mas só para vocês entenderem que tudo funciona em cima de balanço de massa. Tá? Produção de água quente, nós estamos chegando já no final. Também temos o gerador de vapor e o gerador de água quente. Esse aqui produz vapor para alguma finalidade, quer seja pressão, ação mecânica, tá? Ou para reação química. Tem unidades que usam vapor para consumo, para arrasto e tudo. E temos o gerador de água quente. Esse quase sempre fornece água sem retorno. Existem poucos casos em que ela retorna. Caso, por exemplo, disso daqui, são os hotéis. E você tem aquele aquecedor de água quente, água central, que vai para o chuveiro. Tá? É uma água sem retorno. Este gerador opera com água potável. Este não opera com água potável. Tá? Só para vocês terem ideia, uma produção de vapor, nós temos aqui uma geração de calor, passa por uns trocadores de calor interno dentro da caldeira, e eu tenho a saída dos gases e tenho a saída do vapor. Como a água evapora e os sólidos ficam, eu tenho incrustação dentro da caldeira. Logo, eu preciso ter um condicionamento químico desta água para que a sujeira venha para o fundo da caldeira, não fique aderida no casco e eu consiga drenar ela por aqui. Isso está representado nesse último slide, onde eu tenho água com contaminantes, condicionador químico, gerador de vapor, água mais contaminantes voláteis, portanto não tem vapor puro, e eu tenho água mais contaminantes não voláteis. Claro, aqui o condicionador químico vai tirar a sujeira por aqui. Pessoal, sinto muito aí o atraso até agora, mas gostaria de responder algumas perguntas. Caso queiram, estou à disposição. Ricardo, eu sei que o tempo está bem apertado aí, eu vou fazer uma pergunta que está coçando aqui, apesar da audiência, eu tenho certeza, ultrapassar os limites de São Paulo.
Eu acho que boa parte dos profissionais que estão aí na audiência são daqui da região. E o engenheiro Watanabe fez uma colocação bem interessante quando ele colocou que quando o sistema Cantareira foi projetado, né, a população de São Paulo é 16 milhões de habitantes. Hoje nós passamos de 22, 23 milhões e continua o mesmo sistema, né? E você colocou também que hoje nós temos na região sudeste, onde a gente onde está o estado de São Paulo, 6% do recurso hídrico do Brasil, né? Ou seja, a gente tem uma das regiões mais densas, populosamente falando, mais densas no aspecto demanda de indústria e por aí vai. Lembro que para a gente fabricar um copinho de água de 200 ml, um copinho plástico, utiliza-se entre meio litro e 3 litros de água, né? Então é tremenda a demanda de água da indústria como um todo. E não existe desenvolvimento sem indústria. Tendo em vista que São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, concentra boa parte do nosso parque industrial, como você vê a situação de São Paulo hoje nesse paralelo entre recurso versus demanda para a região metropolitana de São Paulo? Qual é o nosso momento? Eu sei que sempre é crítico quando a gente fala de água para a nossa região, mas o que a gente vislumbra pela frente? Quais as soluções que a gente tem? O que pode ser feito? Nós tivemos recentemente, Fernando, um problema sério, que nós tivemos uma crise hídrica muito intensa alguns anos atrás, e nós tivemos que pegar parte da água do Paraíba e parte de aumento do Cantareira. Isso envolveu o estado de Minas e o estado do Rio de Janeiro, questionando essa liberdade que São Paulo tem de pegar ou não. E aí entra em cena, para negociar tudo isso aí, a Agência Nacional de Águas. Ou seja, essa questão de simplesmente pegar a água onde ela está, tem um problema político, tem um problema de Estado também. Não é uma coisa que você escolhe só assim. Eu acho que São Paulo devia ter olhado para a questão de água já na década de 70, já investido em expansão de captações de água. Ricardo, me permite uma aspas. O Watanabe acabou de fazer uma colocação aqui bem interessante. Na verdade, o sistema em 69 ele foi projetado com uma população de 9 milhões, porém existia uma projeção de crescimento, uma expectativa de crescimento, ele foi projetado para atender a 16 milhões, e hoje nós passamos dos 20 e poucos. Além desse aumento populacional, Fernando, a mudança de tecnologia e postura social, como nós vimos nos gráficos e nas tabelas iniciais, aumenta também a demanda per capita, tá certo? O estado de São Paulo almeja, claro, um parque fabril muito forte e toda aquela correria. Isso significa também um aumento de consumo de água. Então, além dos 16 milhões de pessoas, ainda temos uma mudança de perfil tecnológico e social que consome mais água. Agora, vamos às soluções. Eu fiz um comentário rápido e breve que nós tínhamos que pegar todas as micronascentes que estão dentro dos condomínios e fábricas, estamos jogando na sarjeta, e mudar a lei para que talvez isso gerasse uma grande fonte de captação de água e fosse conduzido para as estações para ser realmente potabilizada e devolvida para a rede de consumo. Outra questão que eu falo é o seguinte: toda vez que chove, a gente vê o Rio Tietê, Rio Pinheiro, tudo transbordando, cheio. A gente sabe que o mundo tecnológico de hoje, a gente poderia colocar bombas enormes ali, condutores enormes. Nós trouxemos gás da Bolívia para cá, 3 mil quilômetros enterrado, e não somos capazes de fazer uma condução de 20, 30, 50 quilômetros de tubos com grande capacidade e conduzir essa água de tempestades para grandes reservatórios, para depois ser trabalhada. A água que é jogada das estações de tratamento de esgoto, por exemplo, poderiam ir para essas represas para fornecer água industrial. Muita empresa poderia ter a tubulação de água industrial e não de água potável servindo aos seus processos industriais. Então, também é uma legislação que teria que enterrar a tubulação de distribuição de água industrial. Entendeu? Isso no cenário de reuso. Agora, no cenário de aumentar reservatórios, teve um tempo até que se cogitou muito de colocar no Vale do Ribeira mais alguns reservatórios de grande porte para abastecer a grande São Paulo. Eu não sei nem como é que está esse estudo, se isso foi para frente, se não foi, se está estacionado. O que eu vejo é que, politicamente, eu não vejo movimentação para isso. A culpa é sempre do consumidor final. A mídia coloca que o consumidor final é o culpado pelo consumo de água, tem que restringir a água do consumidor, despressuriza as linhas,
fala para o consumidor que ele está pingando, você põe essa consciência na cabeça dele. Mas, na realidade, o sistema público deveria, sim, olhar para isso. É uma questão de gestão pública isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Infelizmente, o tempo é curto, o assunto é super denso, daria mais horas de discussão. O Watanabe veio aqui com o mexilhão dourado, eu tenho certeza que se você for falar do mexilhão dourado, a gente vai até meia-noite. Mas fantástico, parabéns pela apresentação, Ricardo. Nota 1000. Eu sinto muito que demorou muito a apresentação, mas o conteúdo é grande, tem muita coisa para falar. Na verdade, nós temos que abrir esse conteúdo em várias possibilidades. Pois não? Aproveitando, se mais alguém tiver mais alguma dúvida, algum questionamento para fazer. O pessoal está afim de jantar. Falando, a gente não está te ouvindo. Libera o microfone, Watanabe. Não, é o seguinte, eu nem queria entrar nessa discussão, porque esse mexilhão dourado, porque eu ajudei a projetar a Itaipu, a Ilha Solteira, né? E quando eu estive em Ilha Solteira recentemente, essa mexilhão estava entupido tudo quanto é grade, válvula, tubular, tudo que é ferro ele ataca. Então a manutenção disso é extremamente complicado. Não dá para jogar veneno na água para matar o mexilhão, porque senão mata as pessoas. E aqui na Sabesp eu já fiz muitas vistorias, né, de tubulação adutora estourando, e uma delas que aconteceu lá em Caieiras, eu descobri que o mexilhão já está aqui no sistema Cantareira, já conseguiu chegar até aqui, entendeu? E a única bacia do Sudeste, porque esse mexilhão contamina tudo, é o Ivaí, é o Paranapanema, é o Rio Grande, Furo, está tudo contaminado com esse mexilhão. E as cidades que têm tubulação de distribuição de água de ferro estão perdidas, entendeu? Porque vai entupir tudo e não tem como desentupir esses canos, entendeu? Felizmente, nós estamos usando tudo plástico hoje, então o plástico não é afetado por esse mexilhão. Então, as cidades do interior que tem rede antiga vai ter que desenterrar e fazer tudo tubulação nova. É um dinheirão que nós vamos ter que gastar para abastecer. Agora, o Paraíba era a única bacia no Sudeste e Sul que não estava contaminado pelo mexilhão. E fizeram a besteira, né, de fazer essa interligação do Cantareira com... Gente... Deram o caminho para o mexilhão. Então, todo aquele pessoal, sabe, desde Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Resende... São 39 municípios, eles estão ferrados. Não tem como combater esse mexilhão, tá? Essa conta nós vamos ter que pagar, né? Nós não. Nós não, eles. A nossa sociedade, né? A Taubaté não... Nós aqui ainda temos aqui os aquíferos, poços profundos, nós temos de onde tirar água. Mas o pessoal do Vale do Paraíba, lá não tem aquífero, não tem água profunda ali, entendeu? Ali a formação geológica é diferente. Então, eles estão ferrados, não tem de onde tirar água. O único lugar onde eles podem tirar água é do Rio Paraíba. E agora, felizmente, eles controlaram todas aquelas indústrias, não poluem mais o Rio Paraíba. Porém, agora está contaminado pelo mexilhão dourado. Daqui 8 anos, mais ou menos, você vai ver a crise que vai acontecer no abastecimento público de toda aquela cidade do Vale do Paraíba. Gente, mil desculpas, vou ter que interromper vocês, porque a gente já está com o nosso tempo estourando, tá? A gente pode continuar, quem sabe em janeiro, esse papo, acho que vale super a pena e tem bastante gente interessada, tá? Mas quero, então, novamente agradecer ao Ricardo Sanches, a participação do Fernando, Roberto, muito obrigada pela atenção de todos que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando. Como eu comentei, nessa é a última palestra do ano, mas ano que vem tem mais, então nos acompanhem nas redes sociais, a gente está sempre divulgando e... anunciando as próximas palestras, os encontros, os eventos da SEAG, e fiquem agora com mais algumas informações do CREA de São Paulo,
como o CREA Capacita, os desafios do profissional do futuro, passo a passo da atualização cadastral, comitê gestor do programa Mulher e os 88 anos do CREA de São Paulo. Então, muito obrigado e uma excelente noite a todos. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Olá, meu nome é Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Estou aqui para apresentar o CREA Capacita, um programa, uma plataforma que tem como objetivo promover a capacitação profissional, no meio de cursos de pequena e média duração até pós-graduação e cursos mais complexos, por meio de parcerias com entidades de classe e instituições de ensino. Tudo isso dentro das demandas e das sugestões que vocês nos trouxerem. Então você, que é profissional, estudante e colaborador do CREA, espero que goste dessa entrega e conte com o CREA São Paulo. Quase toda entrevista que você já fez ou vai fazer, sempre vem aquela pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer difícil responder essa questão, mas existem formas de preparar o caminho para o futuro que você quer construir. O CREA Jovem é uma iniciativa do CREA São Paulo para ajudar você, universitário e jovem profissional, a se preparar para ser um profissional do futuro. Estamos vivendo a era digital, onde a informação, a conexão e o uso de dados influenciam todas as áreas. Onde habilidades transversais, as chamadas soft skills, são tão importantes quanto a habilidade técnica. O mercado exige profissionais que tenham a mente sempre aberta para o novo, que tenham curiosidade de aprender, encontrar novas respostas e inovar sempre. Que enxergam mais possibilidades e tenham um pensamento expansivo, buscando uma visão holística e integrada com a sociedade. Mas é também um mercado que busca profissionais com empatia, capazes de ver diferentes perspectivas e trazer soluções humanizadas. Profissionais que entendam que a inclusão e a diversidade são enriquecedoras para projetos e equipes. E que tenham a coragem necessária para a constante experimentação, pois ela tem um impacto exponencial na inovação e no aprendizado. O CREA São Paulo Jovem apoia essa formação voltada para o profissional do futuro. Em parceria com entidades e renomadas instituições, o CREA Capacita oferece diversas opções, desde palestras, workshops, cursos de curta duração a pós-graduação, gratuitos ou a preços acessíveis. Além de programas de estímulo à inovação como o CREA Lab, que conecta pessoas, organizações e startups. Então, quando perguntarem aonde você se vê daqui a 5 ou 10 anos, lembre-se, com o CREA Jovem pode estar muito mais além, criando as tendências do futuro da sua área. Saiba mais sobre o CREA Jovem nas nossas redes sociais e no nosso site www.creasp.org.br/CREA Jovem. Mantenha uma relação rápida e segura com o CREA São Paulo. Não deixe de atualizar seu cadastro. É muito fácil. Ao acessar sua conta no app ou no sistema CREANet, você receberá uma mensagem para atualizar o seu cadastro. Clique em OK. Verifique se o seu nome, número de celular e endereço estão corretos. A atualização cadastral faz parte do Programa de Conformidade do CREA São Paulo, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As suas informações estão seguras com a gente.
Logo após, escolha a melhor maneira de receber as comunicações do CREA São Paulo. Você pode autorizar o envio por e-mail ou celular e se manter atualizado sobre todas as novidades do seu conselho. Assinale a opção que preferir em cada item e pronto. Ah, não esqueça de salvar! Você também pode alterar os dados a qualquer momento, clicando em Atualização Cadastral. Não deixe de atualizar seu cadastro e receba todas as informações do CREA São Paulo de forma rápida e segura. O relatório de desigualdade econômica e de gênero do Fórum Econômico Social mostra que levaremos mais de 135 anos para o mundo chegar à paridade de gênero. Você quer esperar todo esse tempo? Nós também não. Por isso, o CREA São Paulo integrou a iniciativa Programa Mulher do Confea, que pretende promover o empoderamento e o aumento da participação das mulheres profissionais das engenharias, agronomia e geociências dentro do sistema, nas entidades e em suas profissões. Para desenvolver ações com esses objetivos no estado de São Paulo, foi criado em 2021 o Comitê Gestor do Programa Mulher, que trabalha com 5 metas principais: aproximar as jovens profissionais do Conselho e das entidades de classe, trazer novas profissionais para dentro do Conselho e das entidades de classe, aumentar a representatividade de mulheres conselheiras e inspetoras, aumentar o número de mulheres nos cargos de liderança do CREA São Paulo e das entidades de classe e contribuir para a equidade salarial. Tudo isso seguindo diretrizes internacionais, pois o CREA São Paulo é signatário da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA São Paulo tem o objetivo número 5 como grande guia: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos com a gente? CREA São Paulo, construindo o futuro para todos. Há 88 anos, o estado de São Paulo dava boas-vindas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Uma das maiores e mais representativas entidades de classe do país, o CREA São Paulo acompanha e colabora com o crescimento do maior estado brasileiro, hoje com 46 milhões de habitantes. São engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos que trabalham para garantir as transformações urbanas necessárias para que São Paulo continue sendo um lugar de acolhimento e de oportunidades. Mas a história do CREA São Paulo vai muito além de prédios, estradas, fábricas e lavouras. É sobre gente. Trabalhamos para oferecer mais segurança, mais conforto, mais trabalho e para valorizar os nossos profissionais. O CREA, para mim, é bem dizer a minha vida. Eu comecei a trabalhar no CREA com 14 anos de idade. Não foi o primeiro emprego, porque a minha família é bastante humilde. Desde criança eu tinha essa curiosidade, né? Queria desmontar, tirar a pilha, entender o que tinha por trás ali daquele circuito, por que o LED acendia. E aí, conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu poderia estudar isso e exercer essa profissão. O CREA é o meu conselho, então é a minha casa. Eu sempre trabalhei na profissão e a gente sempre tem que provar que a gente é capaz. Então, chegar aqui, para mim, é mais um desafio e mais uma prova de que a mulher é capaz. Né? Não a Lígia, mas a mulher, todas as mulheres são capazes. A palavra CREA hoje, para mim, ela remete à palavra proteção. Então, eu hoje tenho essa visão de que o CREA ele é necessário não só para a função legal, que é regular o exercício profissional das atividades ligadas à engenharia, agronomia, geociências, mas também hoje eu vejo como uma proteção para a sociedade. Eu ganhei um certificado de honra ao mérito, emitido pelo CREA São Paulo, e é o prêmio por eu ter me destacado como aluno que ficou em primeiro lugar da turma. E foi uma alegria ímpar, assim. Ao longo de 5 anos a gente se esforça muito, né? Para não desistir, para perseverar, embora haja dificuldades, né? Uma das dificuldades era justamente chegar na faculdade. Eu sou aluno bolsista também, então foi um grande desafio, mas que trouxe uma grande vitória aí, eu
acredito que eu encerrei com chave de ouro. Foi uma grata surpresa no dia da cerimônia de colação de grau, eu recebi de um representante do CREA o certificado de honra ao mérito. Eu fui admitido como auxiliar de serviço e com 6 meses eu passei para auxiliar de escritório. E passou mais algum tempinho assim, curto também, por volta de menos de 1 ano, aí, eu não sei precisar exatamente, passaram para escriturário. E eu comecei a gostar demais do CREA, e gosto do CREA até hoje, pelo amor de Deus, eu adoro essa palavra CREA, sabe? Olhar, né, para aquela carteirinha do CREA e saber que um dia eu ia ter essa carteirinha na minha carteira, para mim era um sonho. Eu nunca tinha me atido que quando eu ia numa festa, num show, precisava ali da engenharia em vários pontos e precisava que o CREA fiscalizasse as atividades de engenharia. Eu nunca olhei um desfile de carnaval da mesma maneira que eu olhei depois que eu entrei no CREA, que eu vi que precisaria, num desfile de carnaval, a presença de um profissional habilitado naqueles carros alegóricos que são verdadeiras obras de engenharia. São 350 mil profissionais e 95 mil empresas registradas no Conselho. Então, quando eu me vi presidente do CREA, né, é uma passagem que a gente tem por aqui, mas é uma responsabilidade muito grande e, para mim, como engenheira que sempre quis ser engenheira, é uma sensação de gratidão muito grande. O meu maior legado como engenheiro, eu pretendo que seja otimizações da sociedade em todos os âmbitos que eu possa atuar, desde cidades inteligentes, digitalizações, pessoas que não têm ainda energia elétrica no Brasil que possam ter energia elétrica, pessoas que não têm acesso à internet que possam ter, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária. O legado que ele deixa para essa nova turma que vem, para esses novos profissionais que hoje estão nos bancos da universidade, é que ele pode contar com o CREA São Paulo para outras funções além dessas legalmente estabelecidas. Foi uma grande honra não só ter recebido o prêmio, mas finalmente ter concluído a graduação e eu não quero parar por aqui. Eu acho que o maior conselho que eu daria para alguém é não pare. Então, CREA para mim, o que significa o CREA para mim? Significa minha vida. CREA São Paulo, 88 anos, ajudando pessoas a construir histórias.